Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Vamos agora aos destaques desta edição. Após acidente na Revap, vereadores apresentaram moções e requerimentos cobrando transparência sobre o ocorrido e maior fiscalização por parte da empresa. Outubro Rosa, no mês voltado a ações de conscientização ao câncer de mama, vamos falar da importância da prevenção. Projeto que define o orçamento de São José dos Campos para o ano que vem já está em tramitação na Câmara. Confira os principais assuntos debatidos pelos vereadores durante a sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. Vereadores também convocaram uma sessão extraordinária para votar o projeto de zoneamento. Vereadores montam comissão para questionar o governo do estado sobre a entrega e reposição de medicamentos de alto custo na cidade. E para fechar, vamos falar de literatura. Festival Literário Joseense encanta crianças e jovens e estimula o hábito à leitura. Evento é fruto de um projeto de lei aprovado pelos vereadores. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 65ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 9 projetos. Entre eles, a proposta apresentada pelo vereador Marcão da Academia, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Bem Viver. Criada em 2017, a associação desenvolve ações de voluntariado, como distribuição de cestas básicas, auxílio na reabilitação de dependentes químicos e outras atividades com propósitos humanitários. A diretoria e um grupo de membros voluntários da instituição acompanharam a votação do plenário. Outra proposta aprovada é o projeto encaminhado pela Prefeitura, que trata da permissão de uso de uma área pública no Parque Industrial para a instalação do almoxarifado da Urban, a urbanizadora municipal. Segundo o projeto, a permissão de uso se dará por 5 anos. A sessão ainda contou com a aprovação de propostas para denominação de rua e 2 projetos envolvendo datas comemorativas. As matérias visam instituir na cidade a Semana Municipal do Basquete e o Dia Municipal dos Farmacêuticos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. O incêndio que atingiu um dos reservatórios da Revap, a refinaria Henrique Lage, repercutiu na Câmara de São José. Preocupados com as consequências do acidente e possíveis riscos para a população, os vereadores apresentaram moções e requerimentos cobrando maior fiscalização por parte da empresa. Os parlamentares ainda pretendem se reunir com representantes da refinaria para discutir medidas de segurança. Os detalhes na reportagem. Essas fotos, apresentadas pelos vereadores em plenário, foram tiradas durante o incêndio que atingiu um reservatório de contenção da refinaria Henrique Lage, a Revap. O acidente assustou moradores e serviu de alerta para as autoridades e também para os parlamentares, que cobraram um posicionamento por parte da Petrobras. Os vereadores ainda aprovaram uma série de requerimentos e moções sobre o tema. Um dos requerimentos aprovados foi de autoria do vereador Wagner Balieiro. O documento solicitava à Petrobras informações detalhadas sobre o ocorrido e possíveis medidas corretivas para evitar riscos futuros. O mau cheiro absurdo que deu ali na região da Vila Industrial, Vista Verde, Tesouro, e eu acredito que até na Zona Norte, porque o vento direcionou para lá, uma coisa assim que é impressionante, o quanto que incomoda todo mundo, né? Além de toda a situação do acidente. Então, é importante ter a explicação. Todas as vezes que houve situações desse tipo, esta casa teve vários já requerimentos feitos, a Petrobras normalmente responde. É importante que ela responda e, principalmente, quais as medidas efetivas que serão feitas para evitar esse tipo de situação. Já a vereadora Dulce Rita foi autora de 3 requerimentos e uma moção sobre o assunto. Os requerimentos parabenizavam as equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndio e Polícia Militar no trabalho de apoio e combate às chamas. Já a moção da vereadora manifestava repúdio à falta de informação por parte da empresa a respeito do incidente. Eu tenho que lamentar muito o que aconteceu. Até como vereadora, pedir desculpa para a população, porque nós, enquanto vereadores, não poderíamos ter deixado que isso acontecesse mais na nossa cidade. Afinal de contas, nós temos que ter um canal aberto de transparência. Tem gente lá na região leste que está com problema respiratório devido ao grande volume da fumaça que eles inalaram, principalmente as crianças. Foi até pedido um socorro emergencial para que desse atendimento para a população. Então, lastimo muito, eu acho que nós temos que chamar aqui a CETESB, a Petrobras, para que venham aqui explicar esse acidente.
Quem também abordou o tema por meio da apresentação de 2 moções foi o vereador Sérgio Camargo. Assim como a vereadora Dulce Rita, Sérgio Camargo parabenizou os militares do Corpo de Bombeiros e a Brigada de Incêndio da Revap na contenção das chamas, trabalho que durou cerca de 6 horas. Parabenizar aqui ao Corpo de Bombeiro pela sua atuação lá no incêndio da Revap e também a RINEM. Muitas pessoas não conhecem, mas a RINEM é a Rede Integrada de Emergência que existe no Vale do Paraíba, fundada em 1992, que atua nesses casos de emergência e tem dado um resultado que mostrou aí no caso da Petrobras que o incêndio que poderia durar ali muito mais horas, passar a noite inteira lá, foi solucionado em 6 horas. Entretanto, a falta de informações por parte da Petrobras, como já abordado nos requerimentos e moções aprovados, também motivou o vereador José Dimas a propor um convite à direção da Revap para uma reunião com os parlamentares. O objetivo é buscar esclarecimentos sobre as causas e consequências do acidente. Eu solicito à mesa que gentilmente possa convidar a direção da Petrobras, se assim for do agrado da direção, fazer-nos uma visita, até explicando o ocorrido, um acidente, e também as medidas que foram feitas para sanar. Então, lembrando, bem-vindo à Petrobras, a arrecadação e as explicações para que nós possamos defendê-la, como nós fizemos com outras instituições aqui na nossa cidade. Ainda em plenário, os parlamentares destacaram a importância da Revap para a cidade, mas defenderam que este é um trabalho que necessita fiscalização constante, uma vez que os acidentes podem colocar em risco a saúde e a vida da população. Não havia informações, ninguém da Revap dava satisfação à altura, que a comunidade estava ali toda muito preocupada, né? Afinal, nós temos aí uma refinaria dentro da cidade, né? Então, essa é uma temática muito importante, que inclusive nós temos que trazer para essa Casa de Leis. Então, a gente precisa realmente estar aí trazendo para cá, para essa Casa de Leis, um debate mais aprofundado, trazer pessoas da Revap para cá, da CETESB, para que nós tenhamos aí um acompanhamento transparente dessa situação. Então eu acho que essas empresas aí, elas tinham sim que se responsabilizar por esses prejuízos que elas causam às pessoas, porque a saúde é tudo na nossa vida, né? Tudo começa na saúde, então é um bem mais precioso que a gente tem, a saúde, e esses moradores lá estão sendo prejudicados com esses problemas aí, que eles não têm nada a ver com isso. E o projeto da LOA 2020, a Lei Orçamentária Anual, já está em tramitação na Câmara. A matéria que apresenta a previsão do orçamento de São José dos Campos para o ano que vem, agora será analisada pelos vereadores que ainda podem propor emendas. De acordo com o projeto, o orçamento do nosso município para 2020 será de 2,6 bilhões de reais. Após a leitura do projeto em plenário, a proposta que apresenta o orçamento de São José dos Campos para 2020 já se encontra em condições de ser analisada pelos vereadores. A partir de agora, abre-se prazo para a apresentação de emendas, tanto por parte das comissões quanto dos parlamentares, e também prazo para a emissão de pareceres, que podem ser contrários ou favoráveis. De acordo com a legislação, a Câmara tem até a última sessão do ano para votar a matéria, que define uma prévia da arrecadação do dinheiro dos nossos impostos e a forma de como essa verba será investida e distribuída na cidade. E segundo o projeto da LOA 2020, a previsão do orçamento de São José dos Campos para o ano que vem ficou em torno de 2 bilhões e 681 milhões de reais, valor 5,58% maior que o apresentado na Lei Orçamentária Anual de 2019, fixado em 2 bilhões e 539 milhões de reais. As áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, com equivalente a 787 milhões de reais, e educação, com a verba de 698 milhões. Ainda estão entre as maiores fatias do orçamento as secretarias de manutenção da cidade e de gestão habitacional e obras. Para poder ser votado, o projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Economia e Finanças e a de Justiça, que têm um prazo de 30 dias a partir da leitura para emitirem pareceres. A aprovação do orçamento depende da maioria simples dos votos entre os vereadores presentes. E no próximo bloco você vai saber como foi a sessão de terça-feira e também a extraordinária convocada para votar o projeto de zoneamento. Ainda vamos falar de fiscalização e saúde. Câmara monta comissão para cobrar do governo do estado providências na entrega e reposição de medicamentos de alto custo na cidade. A gente volta já.
Olá, o Semana Legislativa está de volta. Confira agora um resumo dos principais assuntos debatidos pelos vereadores durante a sessão de terça-feira. Lembrando que após a sessão foi convocada a 4ª sessão extraordinária do ano para a votação do projeto de lei de zoneamento. Durante a 64ª sessão ordinária do ano, que foi aberta antes da sessão extraordinária para a votação do projeto de zoneamento, os vereadores aprovaram 13 requerimentos e 2 moções. Outros 185 processos foram lidos para conhecimento dos parlamentares, sendo a maioria indicações para os serviços de manutenção pública. Um dos requerimentos aprovados foi de autoria do vereador Lino Bispo. O documento pede à Secretaria de Saúde do Estado providências quanto à regularização do fornecimento de medicamentos de alto custo no município. A pedido do vereador, foi formada uma comissão composta por 10 parlamentares, com o objetivo de visitar o secretário de Saúde do Estado para discutir os processos que envolvem a reposição e entrega dos remédios de alto custo, que são encaminhados à farmácia central da Prefeitura. Esta comissão será formada pelos vereadores Ciborgue, Dr. Elton, Dulce Rita, José Dimas, Juliana Fraga, Lino Bispo, Marcão da Academia, Renata Paiva, Sérgio Camargo e Wagner Balieiro. A data da visita ao secretário ainda será definida. Entre os outros documentos aprovados está a moção de autoria do vereador Ciborgue, que parabeniza a Paróquia Sagrada Família pela realização de um simpósio sobre o Padre Rodolfo Comorec. O evento vai apresentar a vida e a santidade do sacerdote que viveu em São José dos Campos na década de 40. Também foi aprovada a moção apresentada pelo vereador Sérgio Camargo, que parabeniza os professores e estudantes do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos, pelo serviço voluntário prestado aos romeiros que estão a caminho do Santuário Nacional de Aparecida. Ainda durante a sessão, foi rejeitado o requerimento que solicita à Prefeitura informações e estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros do uso e ocupação do solo em 13 ruas do bairro Jardim Esplanada e adjacências, a partir do projeto de lei de zoneamento. Já durante o Pinga Fogo, o vereador Walter Hayashi apresentou um vídeo sobre o Festival Literário Joseense, fruto de um projeto de lei apresentado por ele, e defendeu a importância de iniciativas como essa para incentivar a leitura entre crianças e jovens. O vereador Lino Bispo também fez uso da tribuna e defendeu a criação da comissão que irá visitar o secretário de Saúde do Estado para discutir sobre a entrega dos remédios de alto custo na cidade. Ao final dos trabalhos em plenário, os vereadores abriram a 4ª sessão extraordinária do ano, convocada para discussão e votação do projeto da lei de zoneamento. A matéria foi aprovada com 18 votos favoráveis e 2 contrários. A proposta ainda recebeu uma emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, com correções pontuais ao texto. A redação final do projeto, incorporando as correções da emenda, vai receber a assinatura do presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, e depois segue para a análise do prefeito, que tem prazo de 15 dias úteis para sancionar a lei. Depois de sancionada, a lei será publicada no boletim do município. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Após reclamações na falha na entrega e falta de medicamentos de alto custo em São José, os vereadores montaram uma comissão para discutir o assunto com o secretário de Saúde do Estado. A intenção é pedir providências por parte do governo de São Paulo para regularizar a situação, uma vez que este é um serviço de responsabilidade do Estado. A comissão foi formada após a aprovação de um requerimento de autoria do vereador Lino Bispo. Uma comissão de vereadores, formada durante sessão plenária, pretende dialogar com o governo do estado sobre questões que envolvem a regularização do fornecimento de medicamentos de alto custo em São José dos Campos. A composição da comissão foi anunciada após a Câmara aprovar um requerimento que sugere uma visita ao secretário de Saúde do estado, José Henrique German Ferreira, para discutir os processos que envolvem a reposição e entrega dos remédios de alto custo que são encaminhados à farmácia central da Prefeitura. O requerimento que propõe formar a comissão é de autoria do vereador Lino Bispo. É de suma importância que nós possamos olhar para esse problema que vem acontecendo, não sei se em outros locais do estado de São Paulo, mas em São José, essa história ela é antiga. E o que a gente entende? Que medicamento não é uma coisa de segundo plano na vida das pessoas.
Então, o Estado precisa ter uma programação de compra do medicamento com mais eficiência, podemos dizer. A comissão foi composta por 10 vereadores. São eles Ciborgue, Dr. Elton, Dulce Rita, José Dimas, Juliana Fraga, Lino Bispo, Marcão da Academia, Renata Paiva, Sérgio Camargo e Wagner Balieiro. De acordo com o requerimento, a comissão deve solicitar ao secretário de Saúde do Estado providências para regularizar o fornecimento de medicamentos de alto custo na cidade, uma vez que muitas pessoas que dependem desses remédios têm reclamado da falta da medicação, que é de responsabilidade do governo do Estado. Eu espero que o secretário de Saúde do Estado, com uma máxima urgência, possa marcar essa visita para que nós possamos, todos nós que assumimos esse compromisso de estar indo a São Paulo, essa comissão, para que ele possa nos ouvir e a gente levar esse clamor do nosso povo até o secretário, para que ele possa se sensibilizar com uma situação tão importante de ser olhada pelos que nos governam. Ainda sobre a questão, os vereadores destacaram a necessidade de aprimorar a logística de entrega dos medicamentos e também investir em serviços de infraestrutura na Farmácia Central de São José dos Campos, para melhorar o atendimento aos usuários. A estrutura física, onde está hoje a Farmácia Central, infelizmente, não atende, às necessidades, das pessoas, com a demanda que nas datas de dispensação. 90% das pessoas que vão buscar medicamento são idosos, são obrigados a atravessar aquela avenida, que tem um fluxo intenso de veículos, sem faixa de segurança, assim como também ficar a céu aberto, muitas vezes na chuva, no sol, em pé, passando mal. Nessa reunião, juntamente com o secretário de Saúde do Estado, vereador, nós temos que cobrar dele a logística de entrega dos medicamentos. Não dá, a vereadora Renata colocou bem claro, e a gente já vem debatendo isso, e juntamente com os órgãos de imprensa, não dá para chegar todos os medicamentos no mesmo dia. Aí não tem local que suporte toda a população, né, Renata? Não cabe todo mundo lá. Agora, isso cabe ao governo do Estado, e a gente já vem cobrando isso há muito tempo. Ainda de acordo com o requerimento aprovado, a Constituição Federal prevê o direito à medicação de alto custo. E no próximo bloco vamos falar de Outubro Rosa. Preparamos uma reportagem para reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama. Ainda vamos falar de educação. Você vai se encantar com as atrações do Festival Literário Joseense. O evento tem como objetivo estimular o gosto pela leitura nas crianças e jovens. Tudo isso é daqui a pouco. Estamos de volta com Semana Legislativa. Este mês é dedicado a ações de conscientização sobre o câncer de mama. É o mês da campanha Outubro Rosa. A campanha nacional mobiliza os municípios do país com uma série de ações de prevenção da doença que atinge cerca de 60 mil brasileiras todos os anos. A Câmara também reforça a importância da iniciativa. Este é o símbolo de uma das principais campanhas de prevenção ao câncer de mama, conhecida como Outubro Rosa. Símbolo que foi colocado em destaque nesta clínica especializada na realização dos exames de mamografia e ultrassonografia. A ideia é aproveitar a data para alertar sobre a importância da prevenção, já que os números da doença têm crescido no país. Só para se ter uma ideia, segundo o INCA, são registrados no Brasil 60 mil novos casos de câncer de mama por ano, sendo que mais de 14 mil mulheres morrem todos os anos em função da doença. Entretanto, como lembra esta médica, se apostarmos na prevenção, essa realidade pode mudar. Por isso, neste mês, São José dos Campos tem intensificado as ações educativas e preventivas. É muito importante a gente ter um mês para falar mais sobre o câncer de mama. Então é o câncer que mais mata as mulheres, é a primeira causa de mortalidade. E como todo câncer, quanto mais rápido, mais precoce, mais em estágio inicial a gente fizer o diagnóstico, maior vai ser a chance de cura. A principal manifestação do câncer de mama é o aparecimento de nódulo nos seios, geralmente indolor. Ele está presente em cerca de 90% dos casos. Outros sintomas são
pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com uma casca de laranja, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço e saída de líquido anormal das mamas. Quando a pessoa tem alguns sinais, como um nódulo na mama que está crescendo, como saída de uma secreção sanguinolenta de um dos mamilos, aparecimento de uma lesão na pele de uma das mamas, que parece como uma alergia descamando, tudo isso são sinais que faz com que a pessoa tenha uma possibilidade de ter câncer, possibilidade. E aí tem que ir ao UBS para passar mais rapidamente com o clínico para a gente fazer os exames e fazer o diagnóstico o mais rápido possível. E é preciso alertar também sobre alguns fatores de risco. Mulheres com históricos familiares têm mais chance de ter câncer de mama. Não amamentar também é um fator de risco, assim como a primeira menstruação precoce e a menopausa tardia. Quem também tem antecedentes de doenças mamárias precisa ficar de olho. Ainda assim, como já falamos na reportagem, a prevenção é a melhor alternativa. Nesse sentido, manter uma vida saudável ajuda bastante a evitar a doença. Segundo o INCA, estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. E claro, a conscientização sobre a doença também é muito importante. Se a gente pensar há 30 anos, ninguém queria falar a palavra câncer. E hoje a gente já vê nos meios, na mídia, as pessoas falando, divulgando. A gente não pode ter medo de achar a doença. Quanto mais rápido a gente achar, e se a gente achar antes da pessoa ter algum sintoma, a chance de cura é quase 100%. Então a gente tem que procurar. E a literatura e a leitura ganharam um reforço a mais aqui em São José dos Campos. Durante toda esta semana, nossa cidade recebeu o Festival Literário Joseense. A proposta é fruto de um projeto de lei aprovado na Câmara e tem como principal objetivo incentivar nos jovens e crianças o gosto pelos livros. E nós fomos conferir a abertura do festival e também as atrações que prometem encantar a meninada e, olha, os adultos também, viu? Bem-vindo a um passeio pela leitura. E que passeio, viu? Olha só a emoção desse trio de amigas que veio conhecer de perto o Festival Literário Joseense. O espaço chama mesmo a atenção. Esse túnel em que as meninas entraram marca a chegada ao mundo mágico dos livros e das letras. Um universo de histórias e contos que foi dividido em 14 espaços temáticos. E sabe qual espaço que atraiu nossas amigas logo de cara? A Sala da Aventura. Pelo que eu consegui ver, assim, eu achei muito legal por ter vários espaços assim, dedicados para diferentes gêneros. Por exemplo, se uma pessoa não gosta de aventura, ela pode ir em algum outro tema que ela goste. Como estamos falando de um passeio pelo mundo dos livros, cada um que visitou o festival ganhou um passaporte. A ideia é incentivar o público a conhecer todas as áreas interativas, pois cada uma tem um carimbo diferente e também um tema próprio. Essa aqui é a Sala da Poesia. Bem perto dela está o mundo das histórias em quadrinhos e também os castelos e personagens dos contos de fada. Por falar em personagens, sabe quem está por trás de cada um deles? Os professores das salas de leitura das escolas de São José dos Campos. Isso é um sonho que nós temos dos professores da sala de leitura, porque nós percebemos o quanto é importante levar o aluno à imersão do espaço. O espaço, ele é muito importante para esse movimento. E aí nós idealizamos a partir dos espaços que nós trabalhamos na escola, esses espaços que nós estamos vendo aqui agora. E esta é a primeira edição do Festival Literário Joseense. Diferente das feiras literárias, o evento não tem viés comercial. A ideia é justamente incentivar o gosto pelos livros, fazendo com que os estudantes do ensino fundamental possam vivenciar o mundo da literatura como se realmente fossem personagens dessas obras. A proposta de criar o festival foi do vereador Walter Hayashi, e ele foi conferir de perto a abertura do evento, o qual, segundo ele, tem um papel fundamental no incentivo à leitura nos jovens. É muito focado principalmente para a criança, para o jovem, entrar no mundo da leitura, entrar nesse processo de gostar de ler, de desejar ler, viver a história, ser protagonista de uma história, por exemplo. E aí está aí a importância que eu vejo que é para a cidade, né, as pessoas terem acesso à leitura, acesso ao livro. Então nós temos a certeza que esse festival, que começa agora,
com certeza será um marco muito importante para a nossa cidade. Também participaram da abertura do evento o vereador José Dimas, o prefeito Felício Ramute e a secretária de Educação Cristine de Ângeles Pinto. Então, esse evento, ele vai apresentar todo o nosso trabalho, desde a educação infantil até o ensino fundamental, das professoras no incentivo à leitura, através do livro e através das nossas plataformas digitais, onde o aluno também pode estar lendo o livro. Durante os 5 dias de evento, são esperados milhares de estudantes de São José dos Campos, que com certeza vão sair daqui um pouco mais à vontade, com as palavras e os livros. Vão voltar para casa também mais próximos da cultura e dos autores da nossa região. Afinal de contas, o festival montou um espaço com as criações de Monteiro Lobato, onde é possível ver de perto a boneca Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. O público ainda vai conhecer um pouco do acervo da nossa biblioteca municipal, que recebe o nome de Cassiano Ricardo, um dos nossos maiores expoentes da poesia. E antes de chegarmos nas páginas finais dessa reportagem, fica aqui o convite a todos para visitarem o festival. Com certeza, esse encanto que o espaço causou nas crianças também vai causar nos jovens, nos adultos e idosos. Afinal, para a literatura não existe idade nem contraindicações. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até semana que vem.